Olá pessoal, Gabriel aqui de novo, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Bom, vamos continuar então aqui, nosso tópico 8, engenharia de software e boas práticas. Agora vamos entrar de fato no assunto, o que é essa tal que eu estou falando tanto de engenharia de software, né? A gente falou dos processos de engenharia, explicamos o porquê que o software precisa estar num processo de engenharia, né? E como é a curva do software, né? Que é diferente da curva de um produto convencional ou de hardware, por exemplo, né? Então, beleza. Vamos entrar. O que é engenharia de software? Vamos lá. Engenharia de software é a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável no desenvolvimento, na operação e na manutenção de software. Isto é, a aplicação de engenharia ao software, bem como o estudo das abordagens, tá? Bom, então isso aqui é tudo que eu estou falando. A engenharia de software então virou a aplicação, assim, depois de concluírem o porquê que software precisa estar no processo de engenharia e que software é um processo contínuo de engenharia, né? E que percebeu-se que no ambiente de software, né, desenvolvimento, gasta muito mais com engenharia, ou seja, com o planejamento, com a manutenção e tudo mais do que o produto em si, como é, por exemplo, em outros tipos de produto, né? Criou-se essa área, né, a engenharia de software, com princípios e formas de ação, né, para o desenvolvimento de software ser melhor, ter mais qualidade e durar mais tempo, certo? E também estudar quais são essas abordagens sistemáticas que devem ser utilizadas para ter melhor qualidade e quantidade de desenvolvimento, né? E como devemos operar e fazer manutenção do software, beleza? É um conceito poderoso aqui em engenharia de software, né? Mas vamos lá. Bom, o que é engenharia de software de novo, né? A engenharia de software é uma tecnologia em camadas. Lembra que eu coloquei aquela imagem em que o foco da qualidade é a base, né? Então, a pedra fundamental que sustenta a engenharia de software é o foco na qualidade, né? Que é o pilar ali de todos os processos, né? Aí eu coloquei os processos lá, mas agora eu vou explicar o que são processos, métodos e ferramentas, beleza? Então, a base da engenharia de software é a camada de processo. Então, a gente tem a pedra fundamental, que é o foco na qualidade, e aí depois a gente vem o processo, né? O processo da engenharia de software, né, é a liga que mantém essas camadas coesas e possibilita o desenvolvimento de software de forma racional e dentro do prazo. Então o processo vai envolver ali o planejamento, um método, né, que deve ser utilizado para que o software seja desenvolvido com a melhor qualidade possível, no tempo estabelecido e com a entrega necessária, né, de tecnologia, certo? Para que de fato aquele software seja entregue do melhor jeito possível no tempo hábil, certo? E é o processo que vai definir quais são os métodos e a ferramenta a ser utilizada, certo? Então, os métodos da engenharia de software vão informar, né, o que vai ser usado tecnicamente para desenvolver aquele software, né? Qual vai ser a análise de requisitos, a modelagem do projeto, a construção do programa, testes e suporte. Então, aqui nos métodos que a gente vai desenvolver, por exemplo, quais frameworks vão ser utilizados, né? Quais features vão precisar estar naquele projeto, né? Como vai ser desenvolvido cada feature, qual vai ser mais ou menos a arquitetura do software, né? E também vai ter a construção desse programa, né? A testagem dele, né? E o suporte depois que ele lançado. Então, os métodos englobam, né, tudo isso, né? E as ferramentas são o suporte automatizado ou semi-automatizado para os processos e para os métodos, tá? Então, a ferramenta meio que abraça esses dois, né? Ele está ali, né? Qual ferramenta a gente vai usar para definir os processos? Qual ferramenta a gente vai usar para definir os métodos, certo? Então, ali vão ser, por exemplo, a gente vai usar, não sei, o VS Code, né? Por exemplo, ser uma ferramenta, né? Um editor de texto. A gente vai usar tal compilador, a gente vai usar tal simulador, né? Para verificar ou tal ferramenta de observabilidade para observar quais erros eventualmente vão surgindo ou para testar a carga que aquele software aguenta, enfim. Aí vão ser as ferramentas que estão ali auxiliando em todas essas camadas, certo? E que também podem garantir a qualidade, né? Beleza. E o que é esse processo de software? Bom, deixa eu tirar aqui então minha câmera da frente para não atrapalhá-los. Bom,
Acho que aqui ficou legal. Beleza. O processo de software consiste em 5 atividades genéricas, tá? Que podem ser aplicadas para basicamente qualquer desenvolvimento de software, beleza? Primeira, comunicação. A comunicação tem a ver com o levantamento de requisitos, o levantamento de features, né? É onde a gente vai definir com o cliente, por exemplo, geralmente um cliente, né? É que assim, ou a gente desenvolve um software, uma empresa já está desenvolvendo um software, né? Ou há um cliente para o qual desenvolvemos o software, tá? Vamos chamar de cliente porque é uma relação mais visível, assim, né? Então a primeira coisa é a comunicação. Vamos conversar com esse cliente para saber quais são as necessidades dele, o que você de fato precisa, né? E definir quais são as funções e características do software. Olha, o software no primeiro momento a gente vai fazer um MVP, já anota isso aí, que é Minimal Viable Product, né, o produto mínimo viável, né, MVP, que vai ter tal e tal característica, depois a gente vai lançar a versão 1, versão 2, que vai agregando outras features, tá? Mas a primeira coisa é isso, a gente vai comunicar, né? E, aquilo que eu falei antes, entender e modelar o problema. Vamos de fato entender o que esse cliente está precisando. Esse cliente pode ser um cliente ou um número de pessoas. Se eu quero lançar um software no mercado, eu vou ter que fazer pesquisa de mercado. Eu vou ter que entender o que essa galera quer, né, antes de lançar, tá? Então essa primeira etapa é bem importante. Olha ali aqui, né, na imagem que eu coloquei, né, a gente tem comunicação e planejamento como etapas da concepção. É onde a gente concebe a ideia do software, né? Vamos conceber qual é a ideia, o que ele precisa e vamos planejar para fazer cada etapa e cada feature necessária. Ok? Beleza, segunda etapa, planejamento. Vai definir o trabalho de engenharia de software. Vai descrever as tarefas que vão ser executadas, os riscos que a gente pode ter, os recursos que vão ser necessários e os produtos que vão sair daquilo, né? E um cronograma, né? O planejamento sempre envolve qual tempo hábil a gente tem, qual é o tempo que a gente tem, certo? E a partir disso, sabendo o tempo que a gente tem e o que a gente precisa fazer, a gente vai definir, olha, a gente tem que fazer tanta coisa em tanto tempo, vai ser assim, assim, assado, tal coisa não vai dar tempo de fazer, por exemplo, então a gente vai deixar para uma próxima versão, entende? Tem toda essa dinâmica aí no planejamento. E como eu disse lá, o planejar é muito importante para um software de qualidade. A gente não consegue gerar um software de qualidade sem um bom planejamento, tá? E um cronograma de trabalho, é claro, para saber, né, quando vai ser feita cada etapa, tá? Aí perceba aqui, planejamento e modelagem fazem parte da elaboração, né? Que ao mesmo tempo que o planejamento é a concepção do software, né, que na maneira que a gente planeja, a gente dá mais forma ao software, entende, consegue visualizar mais ou menos quando ele vai ser no fim desse processo, né? A modelagem, a gente vai criar um esboço do software, né? Que a gente vai realmente ter a ideia do todo, né? Qual vai ser o aspecto dele em termos de arquitetura, né? Quais são as partes que a gente vai encaixar, né? Que vão constituir aquele software e quais são suas outras características, né? Então a gente já começa de fato ali um pouco, né? Uma pré-construção desse software, né? A gente modela ele, né? Meio que, olha, geralmente aqui a gente faz uma POC, que a gente fala, né? Proof of Concept, prova de conceito, em que a gente mostra como mais ou menos vai ser essa coisa, como vai funcionar. A gente consegue fazer, digamos, tal arquitetura funcionar para isso? Essa arquitetura é a melhor possível? Por isso que a gente cria uma prova de conceito, é para provar que esse conceito de arquitetura, né, que a gente definiu no planejamento vai funcionar e vai dar certo no fim, beleza? Depois disso a gente tem a etapa de fato da construção, que é a atividade que combina a geração de código, que é de fato onde a gente coda, né? Percebam que a gente vai aprender a codar aqui nesse curso, mas que o processo de engenharia de software, o processo de trabalhar com software envolve muitas outras coisas que não é codar, muitas outras habilidades que não é fazer código, de fato, beleza? E que às vezes a gente, em algumas empresas, até seccionam isso, né? Quem faz todas essas outras partes é um tech lead, né? A pessoa responsável por aquela equipe. E aí a equipe ali, né? Os desenvolvedores júnior e plenos ali, né? Que vão de fato codar, né? Vão fazer a parte, o braçal da coisa, digamos assim, né? Mas reparem como é um processo grande e importante, né? Todos esses outros passos que não envolvem a codificação em si, tá? E além do desenvolvimento de código, tem também a testagem, tá? É muito importante que a gente já crie testes automatizados para o código que a gente já faz, né? Existe o TDD, que é uma técnica, né, de Test Driven Development, né? Que é basicamente você
criar o teste antes de desenvolver, né? Desenvolver já com o teste. Você primeiro cria o teste do que você quer criar e depois você cria, de fato, o módulo ali que você quer criar. E é bem interessante, é bem legal, beleza? Mas assim, é de gosto, mas o importante no geral é, criei uma coisa, testo, ver se está funcionando da forma esperada, tá? Na etapa de construção isso é bem importante, beleza? E por fim, é o emprego ou implantação, né? É o software entregue ao cliente, né? Que vai avaliar o produto, vai dar o feedback baseado na avaliação. Então, olha, essa parte de entrega, né, é o que foi combinado, né? Vamos supor que é para entregar um MVP. Então ele vai avaliar isso como MVP. Não adianta a gente entregar uma versão 1 e o cara querer avaliar como versão final, né? Não tem como, tá? Então, essa entrega é sempre baseada e avaliada de acordo com o que está lá no planejamento, né? Com o tempo hábil, com o que vai ser entregue, o que se combinou de entregar. Beleza? E aí ali na imagem aqui, né, tem até um versão incremento de software, né, que é aquela ideia que eu falei, que é um processo contínuo, né, ou que dura assim um tempo, aí acaba, o software deteriora completamente, aí faz outra, aí tem um tempo, aí faz outra, tem um tempo, né, sempre renovando, né. E aí essa etapa é quando depois da entrega a gente vai incrementar o software, vai entregar novas versões, correções, bugs que vão surgir em larga escala, né? Embora isso já tenha que ser testado, né? Mas às vezes acontece, né? Que vão acontecer bugs que o cliente descobre que os testers não descobriram, né? Mas enfim, basicamente isso as 5 atividades do processo de software, beleza? Agora vamos falar aqui das essências dessa prática, né? Então, dentro desses 5 passos, tem o que está no core dessa prática, dessas 5 atividades, né, que está no núcleo disso, são esses 4 preceitos, né? Que é compreender o problema, tô até ficando careca aqui de falar isso, compreenda o problema e planejar a solução. Tá? Então, compreender bem o problema e fazer aquilo que a gente falou de modelagem do problema nos ajuda a planejar uma solução efetiva. Né? Muitas vezes a gente planeja soluções que não de fato resolvam um problema. Pode acontecer, e a gente pode desenvolver um software inteiro baseado numa solução que não resolva completamente o problema. Mas é importante que, à medida que venham feedbacks, que venham assim, problemas gerados daquela solução, que a gente vá aperfeiçoando a nossa solução, beleza? Terceiro passo, que é executar e levar adiante o plano. Se a gente planejou alguma coisa e a gente consegue conceber, induzir que aquilo vai resolver o problema, a gente tem que levar esse plano adiante. Né? Não adianta a gente desviar do plano toda hora, que daí não sai nada. Né? E aí o software vai ficar uma coxa de retalhos, vai ficar um negócio horrendo, né? Porque a gente sai com o objetivo, não, tem que fazer tal coisa, não, tem que fazer tal coisa. E aí acaba que o plano, que já estava até que bem pensado para levar a solução do problema, acaba que ele nunca chega em solução nenhuma. E o software se perde ali no meio, vira um Frankenstein, um monstro de Frankenstein, né? E aí a gente não consegue chegar a lugar nenhum, tá? Então é importante que, uma vez que o plano seja traçado, que a gente siga esse traço, né? Por mais que no fim a solução não seja a mais ótima, mas seguindo esse plano, beleza, ó, chegamos no plano, chegamos aqui no resultado, né? Aí a gente vai examinar o resultado. Tá, não é a solução ótima. E aí a gente volta. Vamos compreender o problema porque não é a solução ótima. A gente vai planejar a solução de novo e vai executar e seguir o plano, tá? Então, essa última etapa ela é crucial, né, para que a gente veja, né, quão otimizada é a nossa solução. E caso não seja, a gente volta. Né? Então, toda essa prática desses 5 passos está fundada nesses 4 preceitos. Tá? E eu já vou falar aqui logo em seguida de onde que vem essa ideia, beleza? Bom, vamos lá. Que é os 7 princípios da engenharia de software. Que foi escrita por um cara chamado Thomas Hooker, se eu não me engano, né? Que foi um bom estudioso aí dessa área de desenvolvimento de software, né? E lançou esses 7 princípios que são meio que preceitos para a vida, quase até o dia de hoje, né? São pilares muito importantes do desenvolvimento de software, da engenharia de software, tá? Mas esses 7 princípios eu vou falar na próxima aula, tá bom?
Então, um grande abraço aí para vocês. Lembre-se de se hidratar, comem direitinho e até mais.